Oi turma, tudo bem? Então hoje a gente vai ver divisibilidade, tá? Vamos começar com um exemplo, depois a gente vai ver o conceito. Exemplo, é possível agrupar 256 caixas em grupos de 8? Então vamos pensar assim, é possível agrupar aquela quantidade em pilhas onde eu tenho só 8 caixas, cada grupo? Nada mais ou nada menos do que isso. Eu quero exatamente agrupar em 8. É possível? Bom, como é que a gente descobre se é possível ou não nesse tipo de situação? É verificando se eu consigo dividir essas 256 caixas em grupos de 8, tá? Então, nada mais, nada menos do que fazer 256 dividido por 8. Ver se eu consigo agrupar elas, dividi-las em grupos de 8 quantidades. Então vamos começar ali, ó. 8 vezes 3, 24. Resto, 1. Né? 2 menos 2, 0. Desce o 6, 16. 2 vezes 8, 16. Nós temos ali 0. Ou seja, não sobrou nenhuma caixa para empilhar e nós temos então 32 grupos de 8 caixas. Então a gente viu aqui que sim, é possível agrupar 256 caixas em grupos de 8. E na matemática, isso significa que o 256 é divisível, a gente agora tem que aprender essa palavrinha, por 8, ou seja, eu consigo dividir por 8 e não sobrar nada no meu resto. Então aqui sim eu posso chegar a essa conclusão que, portanto, né, os 3 pontinhos ali significam em matemática portanto, tá? O 256 é divisível por 8. Então é essa conclusão que a gente tem que chegar daqui. 256 é divisível por 8, tá? Então o que quer dizer a divisibilidade em si, tá? Esse novo conceito que a gente vai ver hoje. Se na divisão entre dois números naturais, 256 e 8, no nosso exemplo, o resto, e aqui é importante, o resto dessa divisão for 0, nós dizemos que o dividendo, lembrem, dividendo, é divisível, tá, pelo divisor. Então, 256 é divisível por 8, porque nessa divisão o resto foi 0. Então, é esse o conceito de divisibilidade que vai entrar agora. Se, ao fazer uma divisão, o resto for 0, ele é divisível pelo outro. O 226 é dividido pelo outro. E se não tivesse sobrado 1 aqui no meu resto, então quer dizer que aquele número não é divisível, beleza? Lembrar isso. O resto, e agora é regra, para ser divisível tem que ser 0. Bom, turma, a gente vai ver agora os critérios de divisibilidade. Mas o que são critérios de divisibilidade? Nada mais, nada menos são do que regras que foram vistas e que são aplicadas para, na verdade, alguns números, e que é fácil, né, olhando para elas, descobrir se um número é ou não divisível, tá? Existem aqui, a gente vai ver 8 regrinhas, tá? Que, na verdade, são as dos números mais simples que a gente conhece, tipo 2, 3, 4, 5 e alguns que a gente vai ver no próximo, tá? E elas se aplicam e a gente vai ver, é super fácil. Tá? Então, critérios de divisibilidade. Vamos ver quando um número é divisível por 2, né? Ele tem que seguir a seguinte regra. O número vai ser divisível, então, por 2 quando ele for par. Então, quando um número é par? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, o que acontece? Se o número terminar nesses números aqui, imediatamente a gente sabe que ele é divisível por 2, ou seja, ele é par. Então, olha aqui, ó, 256 terminou em 6, ele vai ser par, divisível por 2. Terminou em 4,
ele é par divisível por 2. Então a regra de divisibilidade por 2 termina o número par, ou seja, ele é divisível por 2. Divisível por 3. O critério de divisibilidade por 3 é quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Tá, professor, a soma de seus algarismos. Então, pensem só aqui nos exemplos. Eu tenho 201. 201 é divisível por 3? Bom, pensa o seguinte, bem rápido. Eu tenho 2 como algarismo, o 0 e o 1. E aqui diz que a soma deles tem que ser um número divisível por 3. Quanto é 2 mais 0 mais 1? 3. 3, agora, é divisível por 3? Sim, né? 3 dividido por 3 é 1 e o resto é 0. Então, quer dizer que, olha só, deu um número divisível por 3, então quer dizer que esse número aqui, se eu fizer a divisão por 3, o resto vai ser 0, tá? 660. 6 mais 6 mais 0. 6 mais 6, 12, com mais 0, 12. 12, eu consigo dividir por 3? Sim, 12 dividido por 3 é 4, o resto é 0. Então quer dizer que, sim, o 660 é divisível por 3, tá? Então tomem esse cuidadinho, tá? A soma dos algarismos é um número divisível por 3. Então, às vezes, né, esses critérios são para números muito grandes. Números pequenos é meio óbvio. Mas quando o número for muito grande, soma os algarismos e aí vocês vão ver, ó. Ah, deu um número divisível por 3. Então, sim, pode contar ele como sendo divisível por 3. Divisível agora por 4. Então, quando aquele número tem seus dois últimos algarismos, formando então um número divisível por 4. Então, a gente tem que observar agora os dois últimos algarismos daquele número. 416. Vamos olhar os dois últimos algarismos. 16. 16 eu consigo dividir por 4? Sim, consigo. 16 dividido por 4 é 4. Então, sim, o 416 é divisível por 4. 104. Quem são os dois últimos algarismos? O 0, 4. Mas o 0 na frente a gente meio que descontaria, né? Não considera. O 0, 4, ou seja, só o 4, ele é divisível por 4? Sim. 4 dividido por 4 é 1. Então, 104 é um número divisível por 4. Viu como essas regrinhas, quando a gente memorizar elas, e isso vocês vão ter que estar bem memorizado na cabeça, é fácil de se fazer e descobrir se o número é divisível ou não. Por 5, ó, quando o número, né, ele vai terminar em 0 ou 5. Então essa aqui é uma das mais fáceis também. O número terminou em 0, terminou em 5, é divisível por 5. Olha aqui, ó. 2010 terminou em 0, ou seja, é divisível por 5. 335 terminou em 5, é divisível por 5, ok? Tá, agora vamos ver as outras 4. E dando sequência aqui, nós temos então o critério de divisibilidade por 6. Então, quando o número é divisível por 6? Então, quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, para ser divisível por 6, ele tem que seguir as duas regras que a gente já viu antes, do 2 e do 3. Então, vamos observar aqui, ó. Qual era a regra do 2, do critério de divisibilidade por 2? O número tem que terminar em um algarismo que é se tornando par, né? Ou seja, 0, 2, 4, 6 ou 8. Sim, então ele é par, ok, seguiu o critério de divisibilidade por 2. Agora por 3. O critério de divisibilidade por 3 é a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então é 3 mais 3 mais 0 mais 0. 3 mais 3, 6. 6 mais 0, 6. 6 eu consigo dividir por 3?
Sim, dá 2. Então, segue as duas regras, ó. Segue a regra de divisibilidade por 2, segue a regra de divisibilidade por 3. Então, ele, ao mesmo tempo do 2, do 3, ele vai ser divisível por 6. O número ele pode ser divisível por vários, tá? Pode ser até por todos que a gente já viu, tá? Então, não se assustem por ele ser divisível por 2, por 3 e agora também por 6. Então, quando o número é divisível por 8? Então, olha só. Quando os seus 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Então, vamos observar aqui, ó, o exemplo. 16.064. Então, eu vou olhar os 3 últimos. É que nem fosse o do 4, onde que a gente observava os 2. Agora, a gente tem que ver os 3 últimos. E a gente olha, bom, o 0,064 é divisível por 8, tá? No caso aqui, o 0 eu posso descontar. 64 é divisível por 8, ó. 8 vezes 8, 64, resto 0, ó. Divisibilidade, resto 0. Ou seja, sim, ele se encaixa. 16.064 é divisível por 8, se eu fizer ele toda a divisão. Por 9, quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Então é tipo a do 3, né? Onde agora a gente tem que pensar o seguinte: 3 mais 6 mais 5 mais 0 mais 4. Essa soma tem que dar um número que é divisível por 9. Então vamos pensar: 3 com mais 6, 9. 9 com mais 5, 14. 14 mais 0, 14. 14 com mais 4, 18. Então, eu somei os algarismos, deu 18. 18 eu consigo dividir por 9? Sim. 18 dividido por 9 é 2. Ó. Resto 0. Ou seja, esse número, 36.504, é divisível por 9. Se eu fizer lá a divisão, ele vai ser, vai ter um resto 0, lá do critério que a gente viu bem no início, ok? E o último, e também bem fácil, né? Ele é parecido com o do 5 agora. Quando o número é divisível por 10? Quando termina em 0, tá? O número terminou em 0, ele já é automático divisível por 10. Então, olha aqui, 2020 terminou em 0, sim, é divisível por 10, tá? E então, pense só, lá na regra do 5, ele dizia que quando terminava em 0, em 5. Então, quer dizer que 2020, além de ser divisível por 10, ele é divisível também por 5, porque o 5 pega também o 0 aqui como regra. E também pegaria do 2, né? Por causa, olha aqui, ó. Terminou em 0 que é par, então um número pode ter vários divisores, tá? Teria também algumas que seguem ali a mesma sequência, né? Tipo assim, quando o número é divisível por 100, tá? Quando ele termina, então, não só em um 0, mas terminaria em 2 zeros. Em 1000, quando termina em 3 zeros, tá? Isso é uma conclusão, mas conhecendo do 10 já tá básico, ó. 10.000 tem que terminar em, ó, 3 zeros, 3 zeros, 2 zeros, 2 zeros, 1 zero, 1 zero. 10.000 seriam 4 zeros, 4 zeros, e assim vai, tá? Então, se um dia vocês precisarem descobrir de uma forma muito rápida, pense o seguinte: terminou em 1 zero, tá, dá por 10. Em 2 zeros eu consigo dividir por 100. Terminou em 3 zeros eu consigo dividir por 1000. 4, 10.000 e assim vai. Ok? Turma, então bons estudos e até mais.